nós vivemos um tempo de reflexão que nos leva à festa da vida, que é a Páscoa. Por que que este é o significado do domingo que se aproxima? Vida, ressurreição, esperança e alegria. É isso mesmo, viu, Léo? E ao redor do mundo, muitas tradições retratam esse tempo tão especial para nós cristãos. Uma delas é a Osterbaum, ou Árvore da Páscoa. Você já ouviu falar? Léo, eu vou pedir licença rapidinho, porque eu vou lá para o outro lado do estúdio, porque hoje a gente vai saber exatamente o que é uma Osterbaum, de onde que ela vem, e quem vai falar com a gente é a querida decoradora Magda Gonçalves. Seja bem-vinda, Magda. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde. Então, Magda, assim, eu já conhecia por imagem, mas eu não sabia, eu não fazia ideia que se chamava Osterbaum. De onde que vem essa tradição? Olha, essa tradição é uma tradição alemã. Que bacana. E ela veio para o Brasil através dos imigrantes alemães. Que legal. Né, que se concentraram mais em Santa Catarina, especificamente na cidade de Pomerode. Sim. Né? Então, Pomerode já ganhou, já está no livro dos recordes, já ganhou o recorde já 2 vezes. A primeira vez com 82.404 ovinhos de Páscoa numa árvore. Meu Deus do céu! E o bom é que a Magda decorou a quantidade de ovos. De ovos. Magda, E a informação. o detalhe dos 4. Pois é, dos 4 ali no final. E foram o 2 segundo vezes. foi com 110 mil ovinhos. Meu Deus. Então, funciona o seguinte. Como Pomerode, ela tem aquela cultura alemã, né? Muitos habitantes... Sim, é enraizado na cidade, enraizado, né? com a maioria dos habitantes alemães. Lá acontece uma vez por ano a festa que se chama Osterfest, Ai, que legal. né, que é a festa da Páscoa. E a população vai o ano inteiro, eu acho isso muito lindo, que cuidado, né? Sim. O ano inteiro a população recolhe as casquinhas dos ovos que são usados na alimentação do dia a dia. Então, o que que eles fazem? Eles, esse ovo aqui, gente, é um ovo de plástico, mas a Osterbaum original é feita com ovo natural, ovo de legal, verdade. bom falar Então, isso. eles recolhem esses ovos e furam, fazem um buraquinho bem delicado na ponta do ovo, esvaziam o ovo, lavam e deixam secar. Nossa, realmente tem que ser um cuidado, um trabalho muito cuidadoso muito. pela fragilidade Sim, que é, né? Sim. E na época da Páscoa, no centro da cidade, na praça, eles têm lá plantado uma árvore da espécie nogueira. Sim. Essa árvore deve ter aproximadamente 20 metros de altura. Uau. E a Osterbaum é feita nessa árvore que nessa época está seca, Sim, né? sim. Por causa do outono, começa o outono, vai caindo as folhas. Então, eles fazem essa árvore lá e a cidade recebe turistas e mais turistas. É maravilhoso. Gente, eu fiquei curiosa para conhecer, para ir nessa época do ano, para ver de perto, né? Eu fico imaginando a grandiosidade que é uma árvore de 20 metros de altura, recheada de ovos, né? E os ovos são pintados, porque a tradição diz isso é que muito os legal. ovos têm que ser naturais e pintados à mão. Até isso é um critério para ganhar com recorde, Com né? recorde, é um Tem que critério. ser ovo natural. Se não me engano, teve um ano, eu não sei qual, que Pomerode não ganhou, né? Porque usou os ovos de plástico, como esses aqui. Esse aqui eu comprei lá, né? Uma lembrancinha de Pomerode. E aqui a gente vê o cuidado da pintura. A delicadeza, A delicadeza né, da pintura. E isso é muito bonito. Mostra o quê? A tradição cristã. Sim. E mostra também o cuidado das pessoas com a cidade, com o turismo. É muito lindo. Isso e lá é é uma muito, cidade muito muito bacana. gostosa. Assim, a arquitetura alemã com a técnica Einsteimel, né? Que são aquelas casas
com toda a característica bem europeia, alemã, né? europeia. Muito lindo. E assim, uma coisa que me chama a atenção, né? Claro que depois que a Magda falou em relação ao Osterbaum ser essa árvore feita com ovos, eu fui dar uma olhadinha. Mas uma coisa que eu achei muito bacana é o significado de cada um dos elementos Muito que legal. compõem essa árvore, né? Pela tradição alemã. Explica pra gente, pro pessoal de casa também, o significado dos galhos secos, de toda a ornamentação que a gente faz nessa árvore, Sim, nessa época do ano. é muito lindo. Os galhos secos representam o quê? Representam a paixão de Cristo, representam a tristeza, a frieza da morte. E os elementos que a gente decora, os ovos, as flores, o verde, significa o quê? Representa o quê? A vida. É muito lindo. Então, a gente coloca esses elementos nos galhos secos e a gente celebra ali o renascimento de Cristo. Magda, só vamos passar aqui rapidinho, então, o que você vai usar para enfeitar a nossa Osterbaum aqui no estúdio, e aí a gente sai com a entrevista e vou deixar você mexendo aqui, Eu você vou montando. fazendo a ornamentação. A gente tem algumas folhagens, Sim, aqui são folhagens artificiais, né? Que se encontra em várias lojas de decoração, Lojas é bem de tranquilo. festa, loja de decoração, a gente encontra. Os ovinhos aqui, né, que são de plástico, a gente também encontra em lojas de festas. Esse ano eu descobri esses aqui de LED. Gente, né, tecnologia. Tecnologia, serviço Que da acendem. decoração. Aí eles acendem. Que lindo, o efeito fica lindo. Aí fica um efeito muito bonito. E flores. Se quiserem colocar coelhinhos também, pode colocar. E o que a imaginação permitir. E o que você tiver em casa também, que você possa reaproveitar na árvore, né? Sim. Trazendo essa ideia de vida, de renascença mesmo, Sim. né? Ai, Má, então vou fazer o seguinte, que eu sei que você tem trabalho aqui para fazer, vou deixar você já mexendo, já montando aqui, e a gente vai, daqui a pouquinho eu volto para saber como que ficou o Osterbaum, porque agora a gente vai falar sobre as oportunidades de empreendedorismo que a Páscoa traz para a gente, porque isso, claro, isso é notícia. Além de ser uma importante data para os cristãos, a Páscoa tem um impacto significativo no comércio. De acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Chocolates, Amendoim e Balas, a ABCAB, em 2023 o setor de chocolate teve um crescimento de 10,6% na produção, representando 615 mil toneladas produzidas, tendência que segue para esse ano. E não são apenas os grandes produtores que lucram com a data. Microempreendedores também aproveitam a época para fazer uma renda extra. A procura por ovos caseiros tem crescido nos últimos anos, como alternativa aos ovos industrializados. Mas como se preparar para aproveitar oportunidades como essa de maneira mais assertiva? Adoçando também a conta bancária? Pois é, essa é a pergunta de milhões, né, Vanessa? Para nos orientar sobre os pilares do empreendedorismo, pensando em datas comemorativas como a Páscoa, com a gente aqui no estúdio está a professora especialista em gestão e vendas, Natália Matos. Seja bem-vinda, Natália, ao nosso programa. Muito obrigada, Léo. Obrigada, Vanessa, pelo convite. Agora eu queria te começar perguntando assim, quais as estratégias certas e possível para faturar em datas comemorativas como essa? Léo, nós vamos falar de 3 dicas importantes, né? E a primeira delas seria o planejamento dessas ações. A gente não pode negligenciar esse planejamento e não fazê-lo também de forma tardia. Então é importante você já pegar o calendário, já dar uma olhada quais são as datas sazonais que mais têm a ver com o meu negócio, né? Já identificar lá, por exemplo, eu vou trabalhar com a Páscoa. Então, com a Páscoa eu já vou identificar e fazer pesquisas de mercado para entender que hoje, provavelmente no meu portfólio, eu terei que ter um ovo de Páscoa vegano, sem glúten, sem lactose, para que eu possa me programar aí com relação aos fornecedores e atender melhor aí, ter um atendimento melhor ao meu cliente. Planejamento é sempre
um grande aliado, acho que de tudo na vida, né? Principalmente nessa área de empreender, né, Natália? Saber ali já com quanto tempo de antecedência você vai ter que começar a produzir aquilo é, assim, uma chave para virar para que você possa realmente ter sucesso naquilo que você se propõe a fazer? Exatamente. Então, o planejamento aí seria um dos passos mais importantes, como essas dicas que nós vamos trazer aí. A segunda dica seria conhecer bastante o seu público. Quem é o seu cliente, né? Quais são as dores desse cliente, o que ele gosta, o que é agregar valor para esse cliente, quais são as necessidades dele. Então, a gente conhecendo bem os nossos clientes, eu vou conseguir direcionar os meus esforços para aqueles clientes que mais demandam aí da minha atenção. E como terceira dica, a gente pode falar um pouquinho sobre agregar valor ao seu produto ou serviço, né? Então, como que está aí essa embalagem? Talvez, se você fizer uma embalagem personalizada, você vai conseguir encantar um pouco mais o seu cliente, não é isso? Essas técnicas de exibição, de foto, como que está sendo divulgado essa iluminação, como que está a qualidade dessa foto? Uma coisa que você falou, Natália, no início da sua fala que me chamou muito a atenção é justamente pegar o calendário e olhar as datas sazonais, né? São datas que sempre vão acontecer. Então, dá para se precaver em relação a essas datas para começar um empreendedorismo ali? Dá sim. O ideal é que a gente comece a fazer esse planejamento com no mínimo 6 meses de antecedência, né? Mas isso vai mudar de empreendedor para empreendedor. Às vezes não é a primeira vez, né? Você já tem ali um portfólio, você já tem o seu fornecedor. Então isso vai mudar, mas o ideal é esse planejamento com antecedência mesmo, no mínimo aí de 6 meses. E sobre inovação? Eu queria falar sobre inovação e criatividade. Como que isso desempenha um papel importante para o empreendedor, principalmente nessa época? A gente tem que estar bem atento com relação a isso, né? Então, assim, sempre pesquisar no mercado, o que o mercado demanda, igual nós trouxemos o exemplo da Páscoa, né? A questão do ovo de Páscoa vegano, sem glúten, sem lactose. É mesmo essa pesquisa de mercado, é entender o seu nicho, é segmentar o seu público-alvo para você conseguir aí se destacar no mercado. E aí, quando você fala, Natália, de conhecer as dores do seu cliente, né, seria vamos falar de um jeito bem didático para o pessoal de casa. Quando você fala conhecer as dores, isso é muito do marketing também, né? Isso. Conhecer o que o cliente deseja, seria isso? Exatamente. A gente tem cliente que é mais sensível a preço, a gente tem cliente que é mais sensível a prazo. Então, qual que é a necessidade do seu cliente, né? O que ele mais valoriza? O que é agregar valor para ele? Algumas coisas podem agregar valor para o Léo, mas não agregar valor para a Vanessa. Então, a gente tem que estar atento a isso, é conhecer profundamente ali o seu cliente. E, de repente, ali você consegue até ver um nicho que ainda não é tão explorado, né? Igual você levantou a questão, tem pessoas que são intolerantes a glúten, por exemplo. Tô dando só um exemplo, tá, gente? Mas pode ser um nicho que, peraí, posso, né, enveredar por esse caminho aqui e este ser o meu produto principal, por exemplo. Exato, vai conseguir abrir um leque de possibilidades, isso mesmo. Agora, cada ano pode ser melhor. Como aprender com os erros deste ano para melhorar no ano que vem? Eu falo que um dos desafios do empreendedor hoje é superar esse medo, essa insegurança. Isso é notório quando a gente percebe que o empreendedor ele não tem experiência de mercado. Então, muitas vezes, ele não sabe controlar um fluxo de caixa, ele não sabe fazer precificação, ele não conhece as estratégias e ferramentas do marketing, né, que vão ajudá-los aí. Mas eu falo para não desistir. Sim. Principalmente nesse início, né, que é tão difícil, e a busca aí pela orientação e qualificação profissional é primordial para que você tenha aí uma trajetória mais leve, né, mais confortável durante o caminho. E existem muitos cursos no mercado que possibilitam isso, né, que dão realmente uma base para o empreendedor ou para o futuro empreendedor ter ali uma segurança de, agora eu pelo menos já tenho uma ideia do que é o marketing digital, como me portar nas redes sociais, como atrair clientes. Então, são cursos que realmente vão conduzir ali, né, dar ali os primeiros passos para
para que o pessoal que tiver interesse em investir, em seguir um determinado ramo que ainda não está trabalhando, mas que ele possa seguir com mais segurança, né, Natália? Exato. Essa preparação vai te ajudar muito na tomada de decisão, né? E o Senac Minas, ele tem cursos aí que vai te ajudar nessa trajetória, do início ao fim, você vai conseguir aí passar por essa trajetória de uma forma mais confortável. Ai, que bacana. Muito boas Muito, dicas, muito né? bacana. E assim, é bom saber, né, que o ano todo a gente tem possibilidades de investir em algo, né? Começar um novo negócio, com datas específicas, principalmente, né? Datas que têm um significado, né, particular, mas tem esse viés comercial também, porque abre portas, né, Natália? Com certeza. Então, assim. planejamento, foco e muita calma, que tudo dá certo. E estudar Exatamente. ali, né, se aprimorar, conhecer quais são, a gente falou, né, das dores do cliente, mas conhecer as suas dores também, Exato, né? autoconhecimento. Exatamente, para que realmente a coisa fique bem redondinha ali e você consiga empreender da maneira mais tranquila possível, né, Natália? Que esse é o nosso objetivo, É né? isso aí. Que as Trajetória de pessoas em casa- sucesso, leve, confortável. Ai, que maravilha, Natália. Queria muito agradecer a sua presença aqui no nosso estúdio hoje, nessa tarde, falando, dando dicas tão importantes. Claro que a gente falou aqui, voltado para essa época do ano que a gente está vivendo, a gente está em plena Semana Santa, domingo próximo já é Páscoa, então é uma data que brilha os olhinhos em relação a essa questão comercial também. Mas tudo que a gente falou aqui se aplica a outras datas também. Claro, sim, com certeza. Tá? Eu que agradeço, imagina. Foi um prazer. Feliz Páscoa para você. Obrigada Sim. pra vocês. Feliz Páscoa. Ótimas dicas, né, Vanessa? Ótimas dicas. Agora, eu quero saber sobre a Magda, o que ela está preparando lá pra gente do outro lado? Pois é, a gente está fazendo aqui, né, uma Osterbaum. Falou, gastou. Gastei, hoje, hein? viu, gente? Hoje Que eu tô coisa, gastando. Magda tá ali, ó, já mexendo. Léo, eu vou te pedir licença. Natália, eu vou pedir licença também, porque eu vou lá do outro lado do estúdio saber como que tá ficando a nossa árvore de Páscoa. Magda do céu, mas já, ó, Tô trabalhando. gente, ficou lindo. Eu fui, estavam galhos secos. Eu voltei e já tem uma árvore dando frutos aqui praticamente. Sim. Magda, que E assim bacana. vai até tomar o formato mesmo Sim. da Osterbaum. Agora, né? uma coisa que eu queria que você falasse, né? A Osterbaum original é feita com galhos secos, com a casca do ovo mesmo, né? A casca Do ovo natural. do ovo natural. E é possível fazer essa pintura de um jeito muito tranquilo em casa Sim, também, sim. né, Magda? Como eu falei, a gente faz um orifício na ponta do ovo, com bastante cuidado. É um trabalho muito minucioso. Aí você pode pegar, eu vou fazer com o dedo Sim. aqui, porque eu não trouxe Um suportezinho. um suportezinho. Você Uhum. pode fazer um suportezinho e colocar o ovo, para posicionar o ovo para você pintar, né? Com um pincelzinho, aqui você vai ter a condição de pintar o ovo. Mas eu aconselho que na pontinha do palito, Aham. acolchoar, Ah, colocar sim. uma esponjazinha para não furar o ovo. Sim. E é um trabalho muito delicado, muito delicado. E depois, como que a gente vai fazer para ele ficar assim, com essa alcinha? Colocando a alcinha. Nós vamos cortar um círculo bem pequenininho com um papel cartão, uma cartolina. Vamos colar esse círculo aqui em cima, fechar esse buraquinho e colocar uma fitinha de fitinha. cetim, tamanho número 1 ou Que é a número mais fininha. 0, que é a mais fininha, essa aqui é a segunda mais 0, fininha. Ah, sim. né? E a gente cola a fitinha e faz essa alcinha. Gente, e aí pode fazer assim, Aí o vai efeito- da criatividade, porque eu tô vendo aqui na árvore que tem a fitinha, mas tem uns que tem um lacinho também. Tem um lacinho. Vou tentar mostrar aqui, ó. Esse aqui que eu tô mostrando o dedinho tem um lacinho junto com a fitinha, que dá até uma disfarçada do jeito que vai colar aqui, né, Pode Magda? colocar em todos Olha, o gente, que lacinho. bacana. Dá pra colocar tecido também. Tô vendo aqui, Tecido, ó, que sim. tem um... Eu já tô metendo mãozão aqui. Pô, à vontade. Olha, tem esse aqui que tem um tecidinho, então às vezes não quer... Ai, não sei pintar, não consigo pintar. Tem esse que é com tecido. Sim, Dá pra fazer... sim. Assim, é a criatividade, né, Magda? Esse aqui, ele é feito de isopor. Uhum. Também é muito curioso a confecção dele.
No isopor, você pega uma faquinha e faz um vinco, Ah, sim. assim, de um lado e do outro. Corta o tecido e coloca para dentro do Porque vinco você embute. o tecido. E depois você faz o acabamento com uma fitinha. Gente, é muito delicado. Usa é a cola muito também lindo. para dar um acabamento mais firme. Nossa, muito, muito lindo.